Pessoal, bom dia novamente. Nessa aula hoje, né, na verdade no dia de hoje, quinta-feira, me perdoe a expressão, nós vamos abordar a disciplina de Geografia. Na nossa aula, pelo nosso horário de provas semanais, nós teremos a prova de Português e também disciplina de Geografia. Como nós não temos atividades a serem realizadas, né, na verdade tem apenas uma que eu vou fazer com vocês, pois na última aula, nós falamos sobre, todo mundo vai lembrar, as relações econômicas entre os espaços urbano e rural. Né? Nós falamos sobre o processo, né, manual de antigamente, o processo manual que recebia o nome, né, de produção manufaturada. Nós falamos sobre os produtos industrializados, como que é feito, né, essa industrialização dos produtos, há um processo antes disso. Nós falamos sobre a matéria-prima vegetal, matéria-prima animal e matéria-prima mineral, né? Como vocês podem observar lá na página 71 da apostila de vocês, tem bem falando sobre cada matéria-prima citada nas aulas anteriores de geografia. Eu estou resumindo bastante, porque nós ficamos 3 aulas nesse conteúdo. Então, eu creio que vocês já sabem direitinho, né, o conteúdo. Eu creio que não tenham dúvidas, até porque ninguém ainda me procurou para falar em relação de dúvidas. Então, nós temos aí a matéria-prima animal, que são os animais, claro, vaca, porco, né, abelha, galinha, entre outros. Mineral, que é o ouro e a prata, né, o petróleo, ferro, cobre. E nós temos também a matéria-prima vegetal, que vem da vegetação, ou seja, cana-de-açúcar, algodão, soja, trigo e milho. E nós falamos sobre todos esse processo de industrialização derivando da matéria-prima. Realizamos a página, né, 75 e 76, já fiz a correção também. Quem não acompanhou pode voltar lá nas aulas de geografia da tia Amanda, que tem, tá? A correção dessas duas páginas. E a página 77 e 78 ficou por fazer. Lembra? Então, eu gostaria muito que vocês abrissem aí na página 77 para a gente fazer juntos essa página. Quem já fez, ótimo, excelente, apenas corrija. Mas quem ainda não teve a oportunidade de fazer, faça comigo, porque também é uma forma de vocês tirarem alguma dúvida existente em relação a esse conteúdo, tá bom? Então, pega aí o livrinho de geografia de vocês e abram na página 77, por gentileza. Então, vamos revisar esse conteúdo, já que falamos um pouco sobre ele, nós já até revisamos um pouco, né? Falamos sobre todo esse processo de industrialização. E agora comigo nós vamos realizar essa página aí 77 e 78. É coisa muito rápida, tá, pessoal? Até porque as aulas junto com as provas, essas aulas, né, que compõem o dia de aulas junto com as provas, não podem ser muito extensas. Então, eu vou ser bem razoável aí ao falar. Nós temos a questão de número 4, que pede para se juntar com seus colegas e completar o infográfico a seguir, explicando o caminho que o trigo faz. Então, já que nós estamos juntos fazendo, vamos fazer aí como se nós estivéssemos uns ao lado dos outros para realizar essa atividade. Número 1. Primeira coisa que acontece, como a gente pode observar, o trigo ele é plantado. Então, aí no número 1, o trigo é plantado. Observa a imagem. O que está acontecendo? O trigo ele está sendo plantado. Na número 2, eles estão fazendo o quê? Colhendo. Então, é feita a colheita do trigo. Como vocês podem observar aí, os agricultores, né, colhendo o trigo. Na questão de número 3, o trigo ele está sendo levado até a indústria, ao transporte, o caminhão. Então, na questão de número 3, o trigo é levado até a indústria. E a 4, o trigo ele já foi transformado, né? Farinha de trigo. Então, na indústria, o trigo é transformado em farinha. É o que refere à imagem de número 4. O trigo é transformado em farinha, já na indústria. Questão de número 5. Depois de transformado, ele vai para onde?
para o comércio, claro, atacadista. Então, na questão de número 5, a farinha de trigo, ela é levada ao comércio atacadista. Como vocês podem observar, eu estou observando a imagem e estou falando com vocês. Então, sigam também esse raciocínio, esse processo, de acordo com a observação das imagens. Questão 6. Já tem a imagem da padaria. Uma imagem da padaria que faz associação ao trigo. O comércio atacadista já distribuiu para o comércio varejista, ou seja, que é um comércio maior para a padaria. Então, o comércio atacadista distribui para o varejista, que nesse caso da imagem é a padaria. Já na questão de número 7, o que aconteceu com o trigo? Aquele trigo lá da primeira imagem que foi plantado, que foi colhido, que foi levado à indústria, que foi transformado em farinha, que foi levado ao comércio atacadista e depois o comércio atacadista distribuiu para o varejista. Lá na questão, na figura de número 7, nos estabelecimentos comerciais, o trigo ele é transformado em produtos. Quais produtos? Isso, esses mesmos que a gente faz uso todos os dias. Pães, bolos, bolachas, entre outros, né? Há uma variedade de receitas, de produtos que são feitos com a derivação do trigo. Então, na imagem de número 7, diz assim: nos estabelecimentos comerciais, o trigo ele é transformado em produtos. Aí você pode citar 2, pães, bolos, bolachas, enfim. Já na questão de número 8, os consumidores compram os produtos feitos com farinha de trigo, que somos nós, né? Nós somos os consumidores. Pela manhã, por exemplo, nós acordamos, geralmente, né, tomamos café. O café compõe com uma bolacha, um bolo, né? Enfim, várias coisas que são flexíveis ao café da manhã de cada pessoa. Então, na questão de número 8, os consumidores compram os produtos feitos com a farinha de trigo. Nós somos os consumidores. Então, nós fizemos essa atividade em associação com as imagens. A tia Amanda foi fazendo com vocês. Eu tenho certeza que vocês também foram aí vendo, já observando a imagem, já escrevendo, tá? Lá na página 78, na questão de número 5, para nós finalizarmos a nossa aula e também finalizarmos essas duas, né, atividades que nós fizemos como revisão juntos, tá, pessoal? Então, para não ter depois, né, mas é semana de prova. Essa atividade não foi deixada para vocês fazerem sozinhos. Nós estamos fazendo juntos, como se fosse um bate-papo. É mesmo um momento de revisão e raciocínio lógico sobre o conteúdo que estudamos a semana passada. Na questão de número 5, diz assim: observe o mapa a seguir para responder no seu caderno as perguntas propostas. Então, essa atividade aqui, nós vamos responder no caderno. Porém, vamos fazer juntinhos, rapidinho? Para tirar essa coisa de responder no caderno, a tia Amanda vai fazer oralmente e vocês pensem aí junto comigo. Não precisa responder no caderno, tá bom? Já que nós estamos em uma semana de prova, vamos deixar essa coisa de responder no caderno para uma outra oportunidade. Agora nós vamos fazer uma discussão. Caso você queira entrar em contato comigo, falar algo sobre as perguntas, ótimo, estarei disponível. Caso não queira, nós vamos fazer oralmente aí essas questõezinhas. Só são 3. Quais são os tipos de atividade econômica representada? Quais as atividades econômicas que estão sendo representadas aí nessa imagem? Né, tem fábricas, né, como a gente pode observar, tem lanchonetes, padaria. Então, há várias atividades econômicas aí. Próxima questão. Quais são os tipos de estabelecimento envolvidos nessas atividades econômicas? Já a Amanda acabou de falar. Olá, indústrias, padarias, tem também criação de animais, como a gente pode observar aqui no cantinho, né? Então, são vários tipos de estabelecimento envolvido aí nessas atividades econômicas de acordo à imagem. Quais são os produtos que são fornecidos da cidade para o campo? Com certeza, os animais, as plantações, né, são fornecidas do campo, para a cidade. Então, as plantações, a criação de animais são
São produtos oferecidos do campo para a cidade. Ou seja, o natural deles é lá no campo, mas eles são oferecidos à cidade. Assim como nós fizemos agora há pouco a trajetória do trigo. Né? É plantado lá, é feito todo um processo de plantação e depois vários processos até chegar às nossas mesas. E quais são os produtos oferecidos da cidade para o campo? Imaginemos uma pessoa, vamos imaginar uma pessoa que mora no campo. Quais são os produtos que são oferecidos aqui na cidade? Por exemplo, né, quem mora no campo tem que vir à cidade para fazer as suas compras, tem que vir para cuidar da saúde, porque muitas das vezes esses serviços não são oferecidos no campo, né? Então, esses são os tipos de produtos que são fornecidos da cidade para o campo e do campo para a cidade. E assim, nós finalizamos esse conteúdo. Na próxima aula de geografia, que já estaremos sem as provas, né? Já vamos ter concluído as provas, a gente vai entrar em um novo conteúdo. Mas, por hora, finalizamos aí esse conteúdo, fizemos revisão. Caso você tenha alguma dúvida em relação a esse conteúdo, pode me procurar que eu estarei disponível, tá? Beijinhos, tchau, tchau. Até daqui a pouco com a nossa provinha.